son opositores al gobierno nacional de Brasil. Para la aclaración, por lo que ahora sí van a ver del señor Jaguar. Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis Molotov, que ganham muito mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. Há talvez a influência da luta na Turquia, justa e importante, contra o islamismo fanático. Mas aqui se vingam de quê? Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Usted prestó atención a lo que decía este señor. 48 horas después, 2 o 3 días más tarde, advierten que la movida es muy interesante para poder ir contra el gobierno de Dilma Rousseff. Y entonces el discurso es este. Vamos agora ao comentário de Arnaldo Jabor. À primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil, que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. Nós temos democracia desde 1985, mas democracia se aperfeiçoa, senão decai. Entre nós, quase tudo acabava ou em pizza ou em paralisia entre os 3 poderes. O Brasil parecia desabitado politicamente. De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia, mas uma república inoperante. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou privados. Só há 2 perigos, a tentação da violência e o vazio. Se tudo virar batalhas campais, a coisa se destrói. Se virar um movimento abstrato, genérico demais, tudo se esvai. É preciso uma política nova se reinventando, mas com objetivos concretos. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos, agora temos de formar uma república. ¿Se puede creer? Bueno, aquí en los medios también los dominantes tienen un problema con Brasil, porque toda la vida lo ponen como ejemplo. Brasil no tiene retenciones, por ejemplo. Brasil permite que entren capitales golondrinas, que vienen a hacer su negocio, inversiones rápidas para hacer una diferencia. Entonces el establishment lo mira bastante bien a ese Brasil que de todas maneras, por supuesto, tiene en ese país, en esta presidenta, como antes en Lula, un aliado muy importante, el gobierno argentino. Pero siempre están elogiando a Brasil para cotejar con lo que no les gusta de la Argentina. Ahora están un poco desorientados porque ven que en Brasil había otro tipo de problemas subterráneamente. Pero eso pasa con el periodismo de aquí. Nosotros quisimos presentarles algo sobre los cambios de el señor que opina en O Globo. Lo que dijo primero y lo que señaló 48 horas después, pero armado por nosotros, para que se tenga una idea de cómo el hombre supo cambiar. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou privados. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia, mas uma república inoperante. Mas aqui se vingam de quê? Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui.
Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos, agora temos de formar uma república. Por esto es que O Globo, bueno, entre otras cosas por esto, merece una repulsa que les ha llegado a las propias veredas de donde tienen sus estudios, y haciendo una transmisión se toparon con esto hace pocos días. A gente agora vai a Brasília, capital federal. A multidão continua ocupando a Marquise, a área em volta do Congresso Nacional. E quem acompanha a manifestação em Brasília é o repórter Marcelo Cosme. Mostra pra gente como é que está a situação aí no Congresso, Marcelo. Maria, os manifestantes continuam para o Congresso Nacional, como a gente vê desde cedo. E é claro que também acabou fazendo manifestação. Olha só, eles estão concentrados na chapelaria, que é a parte onde entram os deputados. Às vezes tem corre-corre para cá, corre-corre para lá, mas nesse momento a situação é mais pacífica. Apenas um grupo mais isolado que acaba fazendo uma manifestação por aqui. O que a gente tem por parte da PM? A PM diz que são mais ou menos 5.000 pessoas que estão fazendo essa manifestação por aqui. E agora a gente vê como foi ao longo do dia de hoje na reportagem de Lívia Veiga. Volvé a estudios, por favor, le gritaban desesperadamente, salí de ahí. Pero no es fácil porque hay gente que se ha dado cuenta de que O Globo miente. Una frase, una idea que seguramente ustedes conocen y pueden asociar con medios de la Argentina, por ejemplo. A ver cómo lo dicen. Marcelo chegou aqui e não conseguiu fazer a reportagem que queria fazer. Ninguém deixou. Vocês viram aí um pedaço. Deve estar indo embora agora. Novos tempos. Ellos tienen un evidente malestar, hablo de los medios, con la democracia. Pero los pueblos también tienen un cierto malestar con los periodismos dominantes de nuestra América Latina y su gran capitán internacional que es la CNN. Vamos a hacer una pausa, Julieta. Sí, es Víctor Hugo, pero antes déjame contarte a vos.